Olá, tá começando mais um programa Vida e Saúde. Pode chegar, vem ficar aqui pertinho de mim, vem prestar atenção nas coisas que a gente vai comentar aqui e em como você pode conduzir a sua vida de uma maneira mais saudável. Hoje o assunto é saúde emocional, a gente vai falar um pouquinho sobre a raiva, o rancor e como é que a gente deve lidar com essas emoções que todos nós sentimos pelo menos algumas vezes na vida. Mas antes eu quero convidar você para pensar na palavra de Deus. Segunda Crônicas 7,14 tem um verso muito conhecido e interessante. Acho que é oportuno, até pelo momento que a gente está vivendo aqui, época de eleições, época de decisão de governadores aqui no nosso país. Quem sabe a gente não precisa parar um pouquinho e racionalmente fazer o que a palavra de Deus diz. Olha só o que a Bíblia diz. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir novamente. Olha só que mensagem, que promessa maravilhosa a gente tem, mas é uma promessa condicional. A gente precisa se arrepender, porque todos nós falhamos. Em grande escala, em pequena escala, a gente falha com os nossos filhos tantas vezes, com os nossos superiores, com os nossos subordinados, não é mesmo? E a gente se arrepende, se humilha e diante de Deus a gente coloca a nossa vida e Ele tem o poder de fazer prosperar novamente, não só a minha, a sua vida, mas também o nosso país, tá bom? Essa fica a dica aqui, o conselho da palavra de Deus para mim e para você hoje. E no programa a gente vai tratar um pouquinho sobre a raiva, o rancor, sentimentos que vêm e vão na nossa vida, mas que podem trazer prejuízos se a gente não aprende a lidar com eles de maneira adequada. A gente está aqui com a doutora Cideli Biasi. Tudo bem, doutora? É um prazer estar aqui. A gente sempre fala, de saúde do corpo e o seu programa eu acho muito especial porque ele fala também da saúde mental, dessa junção que saúde a gente tem que se preocupar também com essa parte, Teru? Inevitavelmente uma coisa vai afetar a outra, a gente tem que tratar as duas de mãos dadas mesmo. Doutora Cideli vem lá do NASP, campus São Paulo, é professora do curso de psicologia, de pós-graduação também, doutora? E prontamente aceitou o nosso convite. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Olha, a gente vai ter receita boa para você hoje. A delícia, a gostosura da cozinha de hoje é um bolo mega maluca, todo saudável, que você aprende comigo daqui a pouquinho. Eu já vou te assanhar aqui, olha como é que ficou. Eu vou rechear, eu vou cobrir esse aqui ainda, mas o bolo ficou, olha, super macio. Vai ficando aí com água na boca, mas anota os ingredientes que você vai poder fazer aí na sua casa também, fazer bonito e manda foto pra gente, compartilha, deixa a gente saber como é que saiu a sua receita, o seu momento, a sua aventura aí na cozinha, combinado? Você vai usar o seguinte, farinha de linhaça deixada de molho, tá substituindo o ovo. Se você não tem tanta confiança, pode usar o ovo caipira, se você quiser. 3 ovos. Aqui a gente está usando mais ou menos 3 colheres de farinha de linhaça coberta com água. Vamos usar também farinha de aveia, 2 xícaras, meia xícara de óleo vegetal, 1 xícara de leite de coco, meia xícara de cacau em pó, 1 xícara de xilitol, você pode usar aqui também outro adoçante da sua preferência, essência de baunilha e um pouquinho de fermento em pó. Esses são os ingredientes da massa do bolo. E os ingredientes da cobertura você vai encontrar lá no blog. Basicamente a gente está usando leite de arroz ou qualquer outro leite vegetal, um pouco de açúcar e um pouquinho de cacau. Aqui a gente usou xilitol, mas você pode usar o adoçante da sua preferência. Pensando sempre na saúde, tá, minha gente? Doutora, é o seguinte, raiva, rancor. A gente parece que é um dos sentimentos que a gente não precisa se expressar muito, não precisa usar o código para expressar. Bebezinho pequenininho parece que já consegue expressar e sentir raiva. Mas eu queria me entender, definir o que é a raiva, o que é o rancor. São duas coisas um pouquinho diferentes.
A gente, quando vive numa comunidade religiosa, às vezes tem dificuldade de identificar alguns sentimentos, né? Raiva, por exemplo, é um deles. Então, eu atendo em consultório clínico também, além de dar aulas. Então, a gente observa muita gente colocando assim, olha, eu venho aqui porque eu quero que você me ajude a nunca mais sentir raiva ou nunca mais ficar ansioso, né? A gente precisa entender que faz parte, né? É inerente à nossa condição de ser humano, esses sentimentos, né? Então, tem um grande estudioso aí das emoções, o Ekman, né? Que vem falando que tem algumas emoções que são universais. Então, raiva, alegria, nojo, tristeza, né? São emoções inerentes ao ser humano. Então, as pessoas têm tanta dificuldade, às vezes, de perceber que isso faz parte, né? Parece que a gente aceita só as positivas e as emoções negativas a gente quer eliminar da nossa vida. É verdade. Então, por exemplo, né? A raiva, o ódio. Então, tem gente que tem dificuldade de dizer que sente e diz assim, eu tô tão cansado no meu trabalho. Não tá cansado, coisa nenhuma. Tá com ódio, com raiva do chefe, né? Tá se sentindo injustiçado. Tá com raiva. Se pudesse, mataria o chefe. Sonha que tá matando o chefe. Especialmente durante a TPM, que eu aprendi com a minha amiga doutora Cláudia, que já esteve aqui no Vida e Saúde. Você que assistiu, ela falou que a TPM é tendência para matar. Especialmente durante a TPM, a gente fica com esse desejo mais aflorado. Né? Uma vez atendi um casal, né, que ele chegou assim na porta do quarto, a mulher estava lá com uma cara fechada e ele perguntou, o que você tem, meu amor? Eu estou cansada. Ele fechou a porta e foi embora, né? E no consultório depois ela comentou, imagina, ele não me ouviu, ele viu que eu estava com uma cara feia. Mas o que você disse para ele? Eu estava cansada. Então, quando uma pessoa está cansada, a gente deixa descansar, né? Então, foi isso que ele disse. Ele foi tão bonzinho, né? Ele foi assertivo, né? Então, é muito importante a gente, como você citou das crianças, né? A gente permitir que as crianças possam comunicar quando elas estão com raiva, né? Por quê, né? Por exemplo, a gente fala que os adultos, eles servem de modelo. É verdade, os adultos servem de modelo para as crianças. Então, você vê a criança com raiva, ali no chão, fazendo uma birra, esperneando. Eu quero aquele brinquedo, às vezes num shopping, numa loja, Nossa. né? E a mãe se sente atacada ali, né? Com aquela situação vulnerável, insegura. Né? E, geralmente, como que o adulto faz? Menino, você pare com isso, né? Saia daí, para de gritar. Então, o que eu estou dizendo para essa criança? Qual é a mensagem? Tudo bem ficar com raiva, se você for grande, né? E se você tiver mais força, então eu posso me descontrolar, porque é isso que a criança está olhando para o pai lá. E o que ele está vendo para o pai? Fazendo birra também. O pai está lá, você, pare com isso. E às vezes pega e pá, Então, você não permitiu, né, um processo de comunicação com seu filho, mostrando para ele que, ok, sentir raiva, mas você pode expressar esse sentimento de várias maneiras. Não há necessidade de ter o descontrole na hora de você expressar um sentimento negativo. Né? Então, quando a criança é muito pequenininha, talvez distrair com uma musiquinha, né? Distrair com um bichinho, com um livrinho, com alguma coisa, pegar no colo, né? Ou perguntar para a criança, você quer um abraço? Tô vendo que você está muito chateada. Aqui em casa a gente não fica se jogando no chão ou gritando quando está chateada, a gente fala sobre isso. Quer dizer, mas isso exige muito controle, porque uma criança berrando no shopping, causando aquela sensação que talvez você já tenha sentido num supermercado, mas eu quero tal doce. Você tem vontade de esganar aquela criança. Então, exige muito autocontrole eu acho que a gente precisa, assim, mudar nossa cabeça antes do momento da crise. Porque no momento da crise, você precisa agir. Não dá tempo de pensar muito. Mas agir mostrando para a criança que não é com descontrole que se resolve um problema de descontrole. Né? Então, o adulto, ele precisa mostrar para a criança que há outras formas de resolver um problema, mesmo numa situação de crise.
Tá. Né? Então, isso transforma, né, e permite novas rotas neurais, porque isso a criança está vendo, né? Então, assim, como que eu resolvo quando eu estou chateado? Grito, bato, isso, ele vai seguindo. Agora, Destruo, tem adulto que destrói também. Então, a criança está lá fazendo a birra e ele está fazendo a birra como adulto. Para com isso! Não se faz isso! Quer dizer, olha, no mesmo nível, tá pior ainda. Às vezes até pior do que a criança, né? E você não permite para essa criança novas formas. Essas novas formas não tem a ver só com comportamento, tem a ver com modificação, né, dessas rotas neurais, dessas novas sinapses. Então, a questão é, eu vou sentir raiva em algum momento da minha vida. Posso não identificar por questões culturais, religiosas. Posso dizer que eu estou frustrada. Eu estou frustrado no meu casamento. Não, você está com raiva do seu parceiro. Pode ser que você seja cansado mesmo. Mas então, identifique o que você está sentindo. Tá. Número 1. Comunique isso de maneira adequada, né? Tenha essa responsabilidade de poder colocar essa emoção de um jeito adequado. A gente pode sentir várias coisas, né? E as crianças, elas olham, né, para nós dentro dessa perspectiva, como que meus pais resolvem problemas, e problemas graves, né? Como você colocou no shopping, é um problema grave. Como meu pai resolve esse problema? Eu estou olhando. É com descontrole? Tem um autor muito especial, o Bowlby, que ele fala da qualidade do vínculo, né? Então, a gente também tem muita dificuldade de entender as crianças, porque achamos que a comunicação mais importante, essa comunicação verbal, né? Então, mas com criança o diálogo ele é diferente. Completamente, ela se comunica do jeito dela, até porque ela não sabe nomear muitos dos sentimentos que ela tem. Se imagine, gente, se os adultos não conseguem nomear a raiva como um sentimento e validar a raiva como um sentimento real, imagine uma criança, né? Então, por exemplo, né, o Bowlby vai dizer assim, quando você tem uma qualidade de vínculo, de relação saudável com essa criança, geralmente, quando você se afasta dela, ela vai chorar muito, ela vai fazer um protesto muito grande, né? Mas ela está dizendo para você, né, que ela se sente segura com você. Geralmente aquela criança muito simpática que vai no colo de todo mundo, bebê, né? A gente tá falando de bebês. Vai no colo de todo mundo, tá com todo mundo, fala assim, cuidado. Ele não tá dizendo que tem algum problema, ele fala, cuidado. Presta atenção. Presta atenção. Como que esse bebê, ele fica aberto aí no colo de todo mundo e não chora e não faz um protesto? Então, às vezes a gente nomeia negativamente uma coisa que é positiva, né? Então, você poder ser correto, né, em verificar o que está acontecendo. Então, geralmente as crianças ficam muito descontroladas quando elas estão com muito sono, né? Ou quando elas estão, os pais precisam de uma troca, precisam de um banho, às vezes, né? Então, uma questão, olha, agora todo mundo tomando banho, mas às vezes está na metade do programa que ela adora de TV, ou ela está num joguinho que é o favorito dela, ou ela está desenhando. Quer dizer, a gente provoca aquela raiva no momento errado. Exato. A gente não pergunta ou não mostra para a criança, olha, aqui tem um reloginho, quando chegar nesse horário, tá, você vai tomar banho, né? Agora, isso demanda tempo, planejamento, o adulto tem que realmente se empenhar. Agora, vale a pena, né, doutora? É o futuro, né? A gente não investe no futuro da nação. Você começou o programa com uma abertura tão bonita, né? O que a gente tem visto provoca raiva na gente, né? Todo esse horror, esse problema ético e moral que a gente tem visto no nosso país, né? Mas como que a gente pode fazer diferente? É aqui dentro de casa, é com as crianças que estão próximas da gente, né? Mostrando para eles que essa expressão da raiva de maneira adequada tem a ver com valores. Que tipo de valor? Eu me preocupo com o outro, eu não faço aquilo que eu quero, aquilo que dá na minha cabeça sem pensar, né? Importantíssimo. Vou fazer uma pausa aqui na sua fala, porque tá legal demais, mas a receita também tá boa, eu prometo, viu, doutora? É o seguinte, você vai usar para essa receita, é muito simples. Eu vou misturar os ingredientes líquidos, no caso aqui o óleo. Vou adicionar aqui a minha
linhaça, eu ia falar lentilha, minha linhaça que eu deixei de molho em água, então ele forma esse grudezinho aqui que vai dar a liga do bolo. Olha só que legal. Vou colocar também a baunilha, o extrato de baunilha que tá aqui e vou mexendo, gente. Mexendo, se você preferir usar uma batedeira, fica à vontade. Agora aqui, olha só como é que vai. Ele vai dando uma textura de... Nem sei do que, viu? Mas fica essa gosminha aqui, olha. A linhaça, ela tem a capacidade de emulsificar, então ela vai dar a textura, ela vai dar a maciez pro bolo. Leite de coco agora. Entra aqui na jogada. Leite de coco. Você pode usar leite de amêndoas, leite de soja, leite de girassol, fica muito bom também. De novo, olha como emulsifica. Aí, o próximo ingrediente é o adoçante. Estou usando xilitol, que é um adoçante natural, feito a partir do milho, com bem menos calorias do que o açúcar. Então, diabético pode usar, quem tem restrição ao consumo de açúcar pode usar. Tá barateando mais também, agora, assim que lançou no mercado, era um produto mais caro, menos acessível, mas agora tá mais fácil. Aí vou colocar o cacau em pó. Tô usando o cacau 100% aqui, não tem açúcar. E vai deixar meu bolo, olha, moreninho, lindo, aquela cor maravilhosa que atrai toda a criançada pra cozinha. O cheiro já tá bom por aqui também, viu? Ó. Pronto. E agora vou adicionar aos poucos aqui a farinha de aveia. Você viu que ele é um bolo integral, né, doutora? Então... Eu assisto os seus programas e eu vejo os convidados experimentando, falo... hoje é sua vez, chegou o seu dia. Olha que textura incrível desse bolo. Se você usar o ovo caipira, o ovo orgânico caipira, com certeza ele vai ficar um pouquinho mais mole. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um pouquinho mais de água que eu senti falta aqui. Mas segue a receitinha do ovo de linhaça, que o seu vai dar certinho também. Fica uma textura muito boa. Parece aquela textura de bolo amanteigado, sabe? Olha, ela fica encorpada. E agora, nesse momento, agora chegou na textura, na consistência que eu queria, olha. É uma massa encorpada, não tá dura, tá bem cremosa. Agora eu vou adicionar o fermento por último. E mexo mais delicadamente, porque eu quero incorporar ele à receita, mas eu não quero que ele fique pesado. Misturo bem, rapidinho. A aveia é maravilhosa, você que está indo para academia, que está fazendo um monte de mudança alimentar aí, a aveia é incrível porque ela ajuda a formar massa magra, ela é um alimento que é muito calmante do intestino, que facilita, do estômago, facilita o funcionamento do intestino. Perfeito, olha a textura legal, tá bonito, né? Agora isso aqui vem para uma forma. Estou usando com papel manteiga, você pode usar com papel manteiga também, ou uma forma untada que dá certo também, tá? Lá vai. Transfiro essa massa aqui para minha forma. E o meu forno pré-aquecido vai ganhar agora essa assadeira lá, que deve assar em 30, 40 minutos. Eu não quero ele super tostado demais, porque eu quero... Opa, uma bagunça na cozinha. Eu quero uma massa mais macia. Então, assim que der mais ou menos 30 minutos do forno a 180 graus, eu vou espetar um garfinho, uma colher, uma faca, para ver se ele já está cozido. É aquele esquema que você já conhece. Bora levar aqui para o forno pré-aquecido. Bom, eu vou aquecer essa calda que eu já coloquei. Misturei simplesmente, gente,
leite de arroz, cacau e um pouquinho de xilitol. Coloquei aqui na panela e vou deixar ele dar uma encorpada. É rápido também. Enquanto a gente chega no ponto certo, a gente vai assistir uma matéria mostrando exercícios de relaxamento. Acho que todo mundo que tem raiva, que já sentiu raiva na vida, pode se beneficiar. Oi, no quadro Informa de hoje nós vamos trazer algumas posturas que vão ajudar a gente a se acalmar. Então, primeiro, você vai subir os seus braços lá em cima na inspiração, isso. E expirando, você vai descendo o seu tronco à frente. Apoie as suas mãos aonde elas chegarem. E devagarinho você vem retornando o seu tronco. Isso. Você pode trazer a planta do seu pé direito na sua coxa esquerda. Isso. E vai descendo o tronco lá na frente de novo, alongando toda a parte posterior da sua coxa esquerda. Voltando, você apoia a sua mão esquerda no joelho direito e a sua mão direita vai lá atrás, você vai fazer uma torção no seu tronco. Devagarinho retorna e a gente vai fazer tudo para o outro lado. Então você pode alongar a sua perna direita e trazer a planta do pé esquerdo na coxa direita. Na expiração você vai descendo o tronco à frente novamente, sempre prestando atenção na respiração, tá? Devagarinho vem retornando e a sua mão direita vai na sua perna esquerda e a mão esquerda vai lá atrás. Olha lá por cima do seu ombro. Isso. Voltando, alonga as duas pernas lá na frente. Você vai apoiar as suas mãos um pouco atrás da linha do seu quadril. Isso. Apoia bem as mãos e inspira subindo o seu quadril lá em cima. Olha lá para trás. Isso. Devagarinho você vem retornando e você deita e relaxa. Palma das mãos voltadas para cima. Se entrega agora, relaxando totalmente. Essas foram as dicas de hoje do quadro Informa. Olha que legal, deu até vontade de fazer, né, doutora? Chegando em casa, viu, gente? Você que já está em casa pode fazer também aí daqui a pouquinho. Põe para rever isso aí no nosso blog tem, no YouTube tem também. Se você está com raiva, faz esse exercício para se acalmar um pouquinho, eu acho que funciona. É uma ótima estratégia. Agora, doutora, a calda ficou pronta. Olha, quero mostrar para você a textura. Ela tá bem molinha, mas eu quero que penetre no bolo. Então tá perfeita. Quero que você me fale o seguinte, qual é a diferença entre raiva e rancor? Então, é interessante, né? Porque muita gente faz uma ruminação dessa raiva. Então, a gente poderia dizer que, por exemplo, aconteceu uma situação triste, né? Que gerou essa raiva, mas aconteceu há 20 anos atrás. Mas quando você lembra, né, e há pessoas que lembram desses eventos constantes, na verdade, não é que a pessoa ela tem vontade de ficar lembrando, mas aquilo é tão dolorido e ela não conseguiu... Às vezes ela sente saudade, né, da pessoa, às vezes... Enfim, podem ser vários motivos, não né? conseguiu encontrar uma estratégia adequada para resolver aquela situação, né? Então, ela lembrando daquilo, ela revivencia essa situação. Eu li uma pesquisa muito interessante falando que pessoas com problemas cardíacos, né, doenças cardíacas, elas têm 3 vezes mais chances de vir a óbito se elas ruminam a raiva, né? Se elas ficam guardando, né, com rancor essa situação que aconteceu. Porque há todo um mecanismo neurofisiológico, né? Então, por exemplo, eu penso em algo que me altera, que me deixa magoado ou com raiva. Então, há uma liberação do hormônio chamado adrenocorticotrófico, que é liberado pela hipófise, né? Que atinge a corrente sanguínea. E nas glândulas suprarrenais faz liberar adrenalina, noradrenalina, os glicocorticoides e altera todo o movimento, por exemplo, de sistema simpático e parasimpático. Imagino que o coração também deve sofrer. Então, a endotelina 1, que é alterada, né, ela é uma enzima fundamental, por exemplo, para fazer vasoconstrição. Se você tem um ateroma e se há uma alteração nesses processos, esse ateroma pode se desprender,
por exemplo, provocar um infarto. É muito interessante esses estudos, né, mostrando essa ligação do corpo com o pensamento, com as emoções. Então, há necessidade de você ter estratégias, como mostrou muito bem aqui o vídeo, esses exercícios de respiração, de alongamento, exercício físico, uma boa alimentação, são estratégias fundamentais para você poder conter. E estratégias voltadas, né, à mudança de pensamento. Legal, tem que enfrentar o problema também, mas às vezes quero lembrar o seguinte, você não vai dar conta sozinho. Porque provavelmente se você ficou há tanto tempo remoendo e curtindo aquela raiva, aquele ódio e já se tornou um rancor, talvez você precise aí de uma ajudinha profissional, alguém que vai te ajudar a pensar mais claramente e a olhar um outro ângulo, assim, de um outro ângulo a situação toda e acho que o maior prejudicado pelo rancor é quem está sofrendo. Não é nem a pessoa que ofendeu, né? Porque a pessoa que ofendeu às vezes nem está sabendo mais. Eu gosto de uma propaganda de um seguro que fala assim, para todos os previstos, o carro bateu, aconteceu alguma coisa, há o seguro tal, né? Então, vamos sentir raiva, vamos ficar mal. Então, para todas essas questões que são humanas, precisamos desenvolver estratégias saudáveis, adequadas, para a gente saber lidar com essas situações, né? E a gente capacita isso já desde a infância das crianças. Com certeza, né? se puder, melhor ainda. Vamos para a mesa, doutora? Ai, que gostoso. Agora é o seguinte, gente, fácil não é para ninguém, mas não é impossível. Tá aqui a doutora Cideli para ajudar a gente. Doutora, ninguém vai passar raiva com esse bolo em casa, não, viu? Eu tenho delícia. certeza. Olha a maciez dessa massa, a textura. Com licença, eu vou servi-la primeiro. Essa mesa linda que a Luciana da Amor à Mesa preparou pra gente. Olha, e tem chazinho também. Que aroma gostoso. E de repente é uma maneira da gente também lidar com essas emoções, no momento da alimentação, de uma refeição juntos, né? Pode quebrar um monte de... quebra gelo mesmo, literalmente, né? Para a gente poder ter uma boa comunicação com as crianças, a gente precisa conviver com as crianças, não é? Ou conviver com os nossos parceiros. Existe o pessoal diz assim, né? Não, o importante é a qualidade do tempo, não a quantidade. Mas para eu ter qualidade de tempo, para eu conhecer alguém, eu preciso ter intimidade. Certamente, né? Isso leva tempo. Isso leva tempo. Gastar tempo junto. Exato. Vamos provar esse bolo, doutora? Gente, tá divino. Olha que macio. Tá super macio. Tá bom, né? Que delícia. Levíssimo. A gente se despede. Mais uma vez agradecidos por sua presença aqui com a gente. E olha, não vale a pena você cultivar raiva, rancor, vale a pena você vivenciar, vale a pena você se expressar, mas aprenda, desenvolva as habilidades para que você seja feliz, mesmo expressando tudo isso aí que é normal do ser humano. Doutora, obrigada. Até o próximo Vida e Saúde, gente. Tchau!